Muito bem. A doutora Bataille inicia este estudo dizendo-nos: a união entre o si e a personalidade, isto é, entre as energias espirituais e as energias dos veículos inferiores, é chamada simbolicamente núpcias místicas ou matrimônio nos céus, pois, do ponto de vista esotérico, o si representa o aspecto positivo, o pai, e a personalidade, o aspecto receptivo, a mãe. Sua união produz o nascimento de um terceiro elemento, que é a consciência, simbolicamente, o filho. Olha que interessante. Ela está dizendo aqui que, pelo aspecto esotérico, não é? As núpcias místicas, ou matrimônio nos céus, aonde a união do si, que é o pai, e a personalidade, que é a mãe, irão produzir o filho, que é a consciência. Que graça, não é? São simbolismos que a gente deve respeitar e deve gravar, né? A união do si, que representa o aspecto positivo, o pai, com a mãe, que é a personalidade receptiva. Desta união, dessas duas energias, produz o filho, que é a consciência, que representa a consciência. O homem, continuando, revive em si mesmo esta união como uma das experiências mais determinantes e maravilhosas de seu caminho interior. Experiência chamada com diferentes nomes: iluminação, despertamento, metanoia, e assim vai, né? E que produz um verdadeiro segundo nascimento. De fato, quando as energias da personalidade se fundem com as energias do si, verifica-se uma mudança total no homem. E ele não é mais o mesmo que era antes. E como se despertasse de um longo sono e se lembrasse, afinal, de si mesmo, aí é como se nascesse uma segunda vez, pois somente a partir daquele momento ele começa a viver realmente. Nós vivemos envolvidos pelas ilusões do mundo, do mundanismo. Questão sem discussão. Nós nos encontramos envolvidos pelo mundanismo, pelas ilusões do mundo efêmero. A vida que nós vivemos, ela é vanidade, como diz os yogis, os ocidentais. A vida é vanidade, ou seja, a vida é vã. Francisco, mas a vida é vã? Você acha que a vida é vã? Pelo enfoque que eles tomam, indubitavelmente. Mas qual é o enfoque deles? Das forças espirituais, os ocidentais, eles têm como foco a vida deles as energias espirituais transcendentais. Tudo que é do mundanismo é vão.
Aqueles que assistiram e aqueles que ainda não assistiram, é uma sugestão, 7 anos no Tibete. Ali vai mostrar como que existe o contraste entre a vida ocidental e a vida oriental. É uma graça, porque Brad Pitt era uma pessoa conceituada no alpinismo e nas artes da educação física, foi um grande esquiador, enfim, né, patinador no gelo. Né? Isto, para ele, achava que isso era tudo uma coisa valiosíssima. Quando ele mostra as suas reportagens que ele guardava, entende? Para uma pessoa lá do Oriente, ela ri, porque aquilo não representava absolutamente nada para eles. Aquilo era um papel. Ao passo que para ele era uma vitória. Então, é o contraste que existe entre a vida ocidental e a vida oriental. E nós também acabamos vivendo esse contraste quando nós valorizamos muito a vida, o mundo objetivo, as ilusões. Quando nós nos prendemos às ilusões. Nós precisamos entender que é necessário que nós nos preparemos para a grande mudança, a grande transformação que está sendo anunciada e está aí batendo a nossa porta. Não é? Mudanças que precisam ser tomadas como realidade, né? Tomarmos consciência dessas mudanças e fazermos o quê? Nos adequarmos e nos modificarmos. Isto é um fato que nós não podemos de forma alguma ignorar, não é? Continuando, do ponto de vista que poderíamos definir como ponto de vista técnico, verifica-se realmente um contato e uma fusão entre as energias inferiores e as energias superiores, num ponto do cérebro chamado tálamo. Isso é real. Localizado entre a glândula pineal, onde o Si ainda se encontra no cérebro físico, e a hipófise, que corresponde ao centro Ajna, centro sintetizador e integrador dos 3 veículos inferiores. No tálamo, palavra grega que significa leito nupcial, acontecem as núpcias místicas, isto é, um contato entre o si e a personalidade, que produz uma espécie de curto-circuito, e o indivíduo sente realmente uma espécie de luz repentina e ofuscante, que no primeiro momento pode perturbá-lo e aturdi-lo. Olha que graça! Isso são fenômenos e efeitos produzidos pela meditação. A meditação vai nos trazer esses acontecimentos. E nós precisamos estar preparados para poder colher os frutos maravilhosos deste exercício. Existem inúmeros testemunhos desta experiência interior e todos falam de luz ou de fogo, acompanhados de um despertar de consciência e de um reconhecimento do verdadeiro si. Por esta razão, aqueles que passaram por este maravilhoso momento foram chamados iluminados. E que interessante, os iluminados eram pessoas que passavam por este despertar.
de ter visto uma luz, né? De ter visto o fogo abrasador da transformação. A meditação faculta-nos adquirir e conseguir esse tipo de estado emocional. Porque é um estado emocional que sucede-se com o nosso corpo emotivo, conduzindo essa sensação para o corpo espiritual, fazendo com que a gente esteja preparados para as mudanças que deverão acontecer, né? Nós citamos para vocês o livro Boa Nova. Este é o livro Boa Nova. Tentam adquirir, vocês vão ver que graças às mensagens lindíssimas psicografadas por Francisco Cândido Xavier e através do espírito Humberto de Campos. Boa Nova. Poderão encontrar talvez em PDF, mas se não conseguirem, tentem acessar livrarias espíritas que vendam este tipo de livro. Voltaremos.